O segredo da mulher de influência. Com uma verdadeira identidade em Deus, destrava o seu propósito e constrói o seu legado. Então, por que nós devemos ser mulheres de influência? E aí eu vou pensar junto com você. Existem 3 perguntas que a gente aprende na escola, com pessoas, quem vai para ou foi para a universidade também ouve essas perguntas. E as perguntas são: quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? E aí a gente para e percebe, na filosofia, na psicologia, na teologia, que é a palavra de Deus, estão sempre buscando nos explicar. E a filosofia e a psicologia tentam explicar a angústia e a inconstância humana, mas esgotam os próprios recursos. E lá na teologia, e teologia quer dizer estudo de Deus, lá sim, a única resposta definitiva sobre a nossa origem e destino, a gente vai encontrar lá. Então, sem a convicção de quem você é em Deus, a urgência do seu chamado se perde. E você não foi feito para viver de incerteza. E aí, a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar: identidade. O verdadeiro alvo do inimigo da tua alma é que tu não saiba qual é a tua identidade. Se tu não souber quem tu é, meu Deus do céu, nada mais importa. Então, o maior objetivo do diabo não é apenas frustrar suas circunstâncias, mas minar as suas forças, destruindo a sua identidade. Um crente, uma mulher de Deus, uma filha do Deus Altíssimo, que sabe a sua identidade em Deus, é um telão de LED do inferno, com a palavra procurado ou procurada. Na Terra existem apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que conhecem a sua verdadeira identidade e aquelas que dão ouvidos às mentiras que o diabo conta sobre elas. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido realmente quem você é? Quem a palavra diz que você é? Quem a Bíblia diz que você é? Ou você tem dado ouvido às vozes, às muitas vozes? Vamos ver então o ciclo previsível da oposição? O primeiro, chamado. Deus levanta você para um propósito específico. Segundo, identidade. Deus sela quem você é nele. Terceiro, oposição. O inimigo questiona: quem você pensa que é, hein? Por quê? Porque assim ele gera paralisia em você. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa que as pessoas falem corre o risco de te derrubar. E o quarto é vitória. A ancoragem na verdade de Deus destrava o teu destino profético. E para entender esse padrão, nós vamos analisar 3 figuras históricas que tiveram identidades atacadas exatamente antes de viverem o auge dos seus propósitos. Um deles é o Davi, o outro é o Paulo e o outro é Jesus. Vamos pegar primeiro o estudo de caso 1, que fala sobre Davi? A oposição dentro de casa. O chamado do Davi. Ele foi levantado para libertar. A oposição. Eliabe, o próprio irmão do Davi, no campo de batalha. Lá em 1 Samuel 17, você encontra o irmão dele tratando ele como se ele fosse um João Ninguém. O irmão humilha ele porque ele é o mais novo, o irmão humilha ele porque ele não é filho da mesma mãe. Então, muitas coisas se levantam. E a oposição começa em casa.
o ataque à identidade. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. O que esse irmão fez? Ele tentou diminuir a capacidade e deturpar o coração do Davi. Tentou dizer para o Davi que ele não era quem ele pensava e era. Que loucura, né? E a verdade, a essência, Deus não vê como o homem vê. Onde a aparência mostrava um pastorzinho presunçoso, a essência revelava um rei. O irmão não via isso, porém, Deus já enxergava e Davi já percebia que ele ia fazer tudo bem feito, porque ele era capaz. Então, no lugar da sua pior provação, que foi o vale de Elá, estava a sua maior vitória. E você, aonde está a sua maior vitória? Pega o caso do Davi e percebe quantas vezes existem oposições das pessoas que dizem que te amam, porém não acreditam em ti. Vamos para o estudo de caso 2? Vamos olhar para o Paulo? Talvez você esteja perguntando, mas o discipulado não é de mulheres? E tu está usando exemplo de homens? Sim. Hoje, sim. A oposição na igreja. Saulo encontra Ananias, passa por um passado e se torna Paulo. Você lembra dessa história? Pois então, o chamado do Paulo foi levantado para falar sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus faz, sobre o que Jesus era e o que Jesus veio fazer na terra. Paulo levantado para evangelizar, falar as boas novas. A oposição, Ananias e a comunidade de fé. Não é o Ananias que encontrou ele lá no começo da história dele. É além. É a comunidade de fé que está lá em Atos 9. O passado, o ataque à identidade dele. Lembra que é muito claro? Senhor de muitos ouvia acerca deste Senhor, de muitos ouvia acerca deste homem. Quantos males tem feito? O inimigo usa o estigma do passado para gerar um espírito de rejeição. Às vezes, as pessoas vão dizer assim, mas a Cláudia nem é tudo isso. Mas a Joana nem é tudo isso. Olha o passado dessa mulher. Meu Deus, não vale nem a comida que come. Porém, Paulo foi um perseguidor dos discípulos de Jesus, daqueles que amavam a Cristo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou. E aí a gente vem na verdade. Deus não enxergou o Saulo assassino e perseguidor. Deus enxergou o Paulo, o maior evangelista e pai da igreja. Então, vamos ver o resumo desse caso. Quando Deus muda a tua identidade, o teu passado perde o poder de te definir. A rejeição humana não anula a eleição divina. Então, se as pessoas disserem o que disserem a teu respeito, não te cansa. Porque o que Deus fala a teu respeito, o que a palavra de Deus fala a teu respeito, faz mais sentido. É mais importante. É o que vai te levar a lugares altos. Vamos para o terceiro caso? E esse é o mais, para mim, maravilhoso. Estudo de caso 3. Jesus. A oposição no deserto e a oposição na cruz. O chamado de Jesus foi levantado para salvar a humanidade. O ataque à identidade. Olha o que Satanás falou para Jesus.
Se tu és o Filho de Deus, meu Deus, olha só, se tu és o Filho de Deus, então o inimigo tenta Jesus a usar seu poder para provar sua identidade para os outros. Ele quase debocha. Ah, se és tu filho de Deus, te atira aqui de cima. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E assim ele vai achando que ele vai mexer na identidade de Jesus. E qual a oposição que Jesus enfrentou? O próprio Satanás, nos momentos mais cruciais do ministério dele. A oposição estava ali. Então eu quero te dizer, mulher, que vai ter momentos que tu vai dizer assim: não quero, não é para mim, não gostei. Pode largar tudo, pode desistir de tudo, desde que tu desista caminhando com Jesus. A única pessoa que tu não pode ficar sem é sem Jesus, é sem Deus e é sem o Espírito Santo. Porque com eles tudo se faz novo, tudo se reconstrói. E qual a verdade? Jesus sabia quem era. Ele não precisava provar nada. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes tu fica tentando provar para os outros que tu é alguém? Se tu é, as tuas atitudes, a tua ação mostrará quem tu é. Não precisa mais provar nada para ninguém. E aí, o resumo que fica: a presunção de querer provar a própria importância destrói o destino profético na vida da gente. Se Jesus tivesse cedido ao orgulho de provar quem ele era, o plano de salvação teria sido perdido. Então não precisa provar, precisa ser a sua melhor versão. Ah, mas é que eu já estou com idade, mas é que eu já me aposentei, mas é que eu... Não tem desculpa. Mas é que eu estou doente, mas é que as pessoas não me entendem. Paciência. Paciência que elas não te entendem. Tem que mudar, muda. Tem que restaurar, restaura. Tem que nascer de novo, nasce. Na semana passada eu perguntei, no vídeo que está gravado, que o que eu deveria realmente entregar de novo para Jesus. E a pergunta eu faço para você, porque essa pergunta eu fiz para mim. O que eu preciso entregar de novo para Jesus? Será que você tem que entregar novamente a confiança, a direção, entregar o controle? Mas o controle não é daquilo que tu tem que fazer. O controle é simplesmente aquilo que tu precisa fazer até o final. E aí nós continuamos. Vamos fazer um resumo? Vamos ver então a anatomia da oposição? Davi, Paulo e Jesus. O propósito de Davi era libertar, de Paulo evangelizar e de Jesus salvar. Qual foram as fontes da oposição? De Davi, o irmão, dentro de casa. De Paulo, Ananias, dentro da igreja. Ai, mas a igreja não é perfeita, todo mundo se ama, todo mundo se apoia. Naquela época não era assim. Hoje eu nem sei, mas naquela época não era assim. E Jesus, qual era a fonte da oposição dele? O próprio inimigo do pai dele, que era inimigo dele, o Satanás. Qual a mentira? Qual o ataque? Porque muitas vezes essas mentiras vêm contra você também, contra mim também. A mentira, o ataque contra Davi. Você é orgulhoso e insignificante. O ataque contra Paulo. Você é definido pelo seu passado ruim. O ataque, a mentira contra Jesus. Prove que você é quem diz ser. Uau! Meninas, cada um desses ataques são fortes, né? A gente olhando assim parece só uma palestra, mas não. É sobre a vida de homens. Homens que decidiram viver na sua geração e fazer a diferença.
E qual foi a resposta de vida para Davi? O pai julga a essência e o coração. E ele viu isso dentro de Davi. Qual foi a resposta divina para o Paulo? O pai transforma o caráter e a história. E isso aconteceu com Paulo, que deixou muita coisa escrita e muita experiência testemunhada. E qual foi a resposta divina para Jesus? O Pai já te justificou, não há o que provar. Então, quando isso se torna real, a gente consegue caminhar com clareza, com sabedoria, com amor. Quando você conhece bem a sua identidade, não precisa provar nada para ninguém. O próprio Pai te justifica. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando o orgulho entra pela porta da necessidade de aprovação, a presença de Deus sai pela outra. Não somos nada sem a presença dele. Então, sempre que tu precisar bater nos peitos, dizer que tu faz, que tu é, bibibi, bababó, né? Lembra disso. O orgulho está entrando, a presença está saindo. E eu não posso viver sem a presença daquele que vive e reina para sempre. Então, olha só, vou compartilhar uma história que a pastora Thalita, aquela palestrante, né, aquela pregadora memorável, falou. O passaporte para o seu propósito. A realidade espiritual. Tem lugares na sua vida e no seu chamado que você só acessa quando souber quem você é. E ela conta que perdeu o documento de identidade dentro de um avião. Ao tentar embarcar para voltar para casa, ela foi barrada. Sem o documento comprovando que ela era quem ela era, o acesso foi negado, independente da urgência dela de voltar para casa. E aí, para ter acesso, você precisa ter identidade. Você já precisou ir no médico, ir em algum lugar que você esqueceu a identidade e não deu certo? Pois é. Então, Jesus pagou um alto preço na cruz para conquistar sua identidade, a minha identidade. Não tente acessar os propósitos de Deus sem carregar a convicção de quem Ele te chamou para ser. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Seja quem você foi chamado para ser. E aí, de identidade alegada, o princípio da estratégia. Olha só, vou contar a história aqui, e é sobre, por exemplo, a necessidade. Tem um pastor chamado Rick Warren, e ele precisava de recursos para construir a igreja dele. Modo de falar, porque a igreja é de Jesus, né? Em vez de apenas pedir doações, pedir aos fiéis que continuassem ofertando, dizimando, entregando as suas ofertas diante do altar, e muitas pessoas entendiam que aquilo não era importante, o que ele fez? Em vez de apenas pedir doações, ele pediu para Deus, direto, uma estratégia. Aí olha qual a estratégia Deus deu para ele. O resultado da estratégia foi, Deus deu para ele um best-seller, um livro chamado Uma Vida com Propósito. Eu já li aquele livro muitas vezes. E ele fala sobre 40 dias, se não me engano, com propósito. Uma igreja com propósito. Uma vida com propósito. E qual foi o legado? Com os recursos do livro, ele financiou a igreja durante 28 anos, só com a venda do livro. E ainda devolveu todo o salário recebido para que a obra de Deus continuasse acontecendo. Você parou para pensar? Eu não sei qual é a estratégia, qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o legado que tu vai deixar, eu estou buscando o meu. E aí, qual é o insight que fica?
A verdadeira identidade nos posiciona não como pedintes, mas como investidores do reino de Deus. Se você hoje tivesse a oportunidade de investir no reino de Deus, como você investiria? A história desse homem mexeu muito comigo, porque foi um homem que pediu uma estratégia para nunca mais precisar pedir para ninguém que ajudasse a manter as portas da igreja abertas, a dar um gás para alguém, a dar um rancho para alguém, a alcançar roupa para alguém, a fazer escolas para atingir crianças de famílias, porque Deus deu a estratégia, Deus honrou, e é por causa da honra esse homem avançou. E aí, o que tem tudo isso a ver com o discipulado feminino? Tem a ver que hoje, se você realmente souber a sua identidade, ninguém vai poder colocar a mão no teu legado, muito menos no teu chamado. Você vai parar de dar culpas com desculpas. Você vai resolver o que tem que resolver. O que sobra para nós? Assuma a sua posição. Saiba quem você é. Celebre quem você é. Viva a vida que Jesus pagou caro para conquistar para você. Não permita que a oposição silencie a sua voz. Decida hoje, assim como o apóstolo Paulo, a combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. A vida é tão simples. As coisas podem acontecer com tanta sabedoria, mas se não souber quem você é, qualquer um mente para você que essa maquiagem não vai funcionar. Mas eu e você não precisamos de maquiagem. Precisamos viver o propósito e chamado do Senhor. E a página está em branco. Que página é essa, Cláudia? É do livro que você começou a escrever e nem sabe. Qual legado a tua identidade vai construir hoje? Ah, eu nem sabia que eu tinha um livro. Quando eu era menina, diziam para mim assim, que todo mundo deveria ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E aí depois podia morrer. Meu Deus, né? Isso é pouco. Mas a pergunta que não pode calar é qual legado a tua identidade vai construir hoje? O que realmente tu quer? Só desfrutar? Só descansar? Só responsabilizar os outros? Ou entendeu que a tua identidade abre portas? A tua identidade faz tu passar portas, portais, e te leva longe. E assim, nós concluímos esse tempo com graça, sabedoria, e eu quero convidar você para que a gente possa apresentar nossas vidas para o Senhor. Quero convidar você a orar. Quero dizer para você agora, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que estão dizendo, não gaste energia ouvindo vozes, ouça a palavra de Deus. Eu estou no devocional de João, no aplicativo da Bíblia, e agora já entrei nos 1 João, 2 João, e é fantástico quando a gente vê a clareza de Deus para que a gente tenha uma vida leve, para que a gente tenha uma vida justa, para que a gente pare de correr do diabo. Porque às vezes a gente quer correr do diabo, né? Aí o inimigo está se levantando, aí o inimigo de novo. Vai fazer o que tem que fazer. Se tu lê a palavra, tu tem estratégia. Se tu ora a palavra, tu tem resposta. Se tu caminha com pessoas certas, tu tem respostas certas. Para de andar com derrotado. Para de andar com fraca. Para de andar com mulher que reclama. Com homem que só vê defeito nas coisas. Ande com os nobres e viva a nobreza. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos em oração, em graça, em sabedoria. Pedimos que a tua mão seja sobre nós. E que o que estamos falando aqui faça sentido. Não só para nós, mas para cada uma destas mulheres que estão assistindo, que irão assistir,
aos homens, mulheres, jovens, velhos, que todos entendam que a identidade, ela é importante, ela faz a diferença. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.